Gravar a aula. Bom dia. Bom dia. Então, só lembrando, ainda faltou no finalzinho do terceiro conjunto de transparências, ficou faltando falar sobre a fórmula de Friis. Então, vamos terminar, quer dizer, vamos começar a aula falando sobre a fórmula de Friis, terminando com isso o terceiro conjunto de transparências, para depois entrar no quarto conjunto, que coincide, inclusive, com o capítulo 4 do Balandes, que é o primeiro tipo de antena prática que a gente vai estudar neste curso, que é o dipolo finito. A gente vai estudar, de acordo com o cronograma, o dipolo finito nesta aula de hoje e na aula de quarta-feira, antes de partirmos para o loop circular de corrente. Então, antes disso, a fórmula de Friis, ponteiros, pronto. Já começou. Essa fórmula de Friis, na verdade, ela representa a relação entre potências médias, né? Já que a nossa análise é uma análise fasorial. É a potência média do transmissor, que, uma vez multiplicada pela eficiência do sistema de transmissão, te dá a potência radiada. Então, lembra que nem toda a potência do transmissor é radiada. A razão entre a potência radiada e a potência do transmissor é a eficiência da antena transmissora. Essa energia eletromagnética propaga-se num espaço livre até chegar do outro lado, num pedaço de metal que representa aqui a antena receptora. E através dos parâmetros que estudamos no ano passado, a gente vai chegar na potência disponível que você tem nos terminais dessa antena receptora. Essa potência disponível, ela faz um papel análogo à potência do transmissor do outro lado. Ou seja, aqui na recepção é como se a antena receptora fosse o gerador. Através de uma linha de transmissão, parte dessa potência disponível é passada ao receptor propriamente dito, que aqui vai ser representado por uma carga, uma impedância ZC representando uma carga, para finalmente nós calcularmos a potência efetivamente entregue ao receptor, o PR. Então, quando essa propagação ocorre no espaço livre, sem nenhum obstáculo em volta, essa é o modelo de propagação do espaço livre, também conhecida como fórmula de Friis, em homenagem ao primeiro que chegou nessa relação. Era um engenheiro, se não me engano, do AT&T, do Bell Labs, naquela época. Então, o Friis, ele chegou nessa relação. Em homenagem a ele, nós chamamos isso da fórmula de Friis, ou modelo de propagação do espaço livre. Quem já fez a matéria de propagação de ondas de rádio, ou está fazendo a matéria do Cássio esse semestre, começou provavelmente vendo esse modelo de espaço livre. Posteriormente, se esta fosse uma disciplina de propagação, posteriormente a gente vai incrementando o modelo, por exemplo, colocando um solo aqui de baixo, entre a antena, enfim, no enlace. Se fosse um ambiente urbano, íamos colocar prédios aqui. Aqui, neste curso de antenas, o máximo que a gente vai fazer é assumir as duas antenas, uma transmitindo e outra recebendo, sem nenhum obstáculo em volta. É um modelo de espaço livre. Tá? Essa figura, ela está desenhada desse jeito, ó, esses ângulos aqui, ó, só para dizer o seguinte, nós vamos obter uma fórmula que vale para antenas arbitrariamente orientadas, arbitrariamente localizadas. Mas é óbvio que, na prática, se essas antenas tiverem uma certa diretividade, que você vai apontar uma na direção do máximo de diretividade da outra. Mas, em princípio, elas podem estar arbitrariamente orientadas, arbitrariamente localizadas. Tá? E D é a distância entre elas, é o comprimento do enlace.
nós vamos usar características de antenas, como, por exemplo, diretividade, área efetiva, que são válidas apenas para a região de campo distante da antena. Consequentemente, a fórmula de Fries ela só é aplicada se uma antena estiver na região de campo distante da outra. Quanto mais longe uma antena estiver da outra, melhor é o resultado obtido pela fórmula de Fries. Se uma antena estiver pertinho da outra, a fórmula de Fries não vale. Então, para a fórmula de Fries poder ser empregada, uma antena tem que estar na região de campo distante da outra. Então, essa aqui é uma fórmula que vale para enlaces longos, enlaces de rádio suficientemente compridos. Então, antes de aplicar a fórmula de Fries, você tem que saber se uma antena está na região de campo distante da outra. E você já tem a fórmula para isso. Depende das dimensões da antena em relação ao comprimento de onda e da distância até o observador, ou seja, até a outra antena em relação ao comprimento de onda. Se uma antena estiver na região de campo distante da outra, então você pode empregar a fórmula de Fries. Então, a obtenção da fórmula de Fries é muito simples. Antes de mais nada, a gente tem que saber qual é a potência incidente em cima da antena receptora. A potência radiada pela antena transmissora que incide na posição onde se encontra a antena receptora. E esse cálculo, se você tiver as características da antena transmissora e a distância que separa essas antenas uma da outra, esse cálculo é muito simples. Por quê? Porque vai ser baseado nas definições vistas anteriormente de ganho e diretividade. Lembra que, por definição, o ganho da antena transmissora é a eficiência da antena transmissora vezes a diretividade da antena transmissora. Em que direção? Na direção da antena receptora, ó. Nesta direção. Nesta direção. Não é para cá, não é para cá, é nesta direção. Como é que você calcula isso? Ou vai fazer as contas, ou pega o manual de instruções da antena, olha para o diagrama de radiação, sabe em que direção a outra está, e você faz a leitura dessa diretividade ou deste ganho. E a definição de ganho, ó, é dada em função da potência do transmissor, da distância ao quadrado entre as antenas, no caso, entre o observador e a antena transmissora, e a densidade de potência incidente proveniente do transmissor. Consequentemente, se você passar esses termos para o outro lado, isso te dá a densidade de potência que incide em cima do receptor, em função dos parâmetros da antena transmissora e em função da distância do enlace ao quadrado. Alguma pergunta? Então, repara, se você tem, através das informações da aparelhagem, né, o manual de instruções da antena, do receptor, você faz esse cálculo sem ter que fazer nenhuma integral. O coitado que faz as integrais é o projetista da antena e os alunos dos cursos de antena. Porque com isso você entende o que está acontecendo. Não é pegar um monte de valores, sair multiplicando e chega num certo resultado. Mas para o engenheiro de sistemas, se ele soubesse esses parâmetros, repara, ele faz esse cálculo sem ter que fazer uma única integral. Uma vez calculada a potência incidente em cima da antena receptora, como é que você faz para calcular a potência disponível nos terminais daquela antena? Eu vou voltar algumas poucas transparências para trás, porque já faz um ano que a gente viu isso, né? Uma vez calculada a potência incidente, a densidade de potência incidente
sobre a antena receptora, como é que você faz para calcular a potência que efetivamente fica disponível nos terminais da antena? Multiplica a densidade de potência incidente vezes a área efetiva, né, da antena receptora. Exatamente. Ou seja, se o engenheiro de sistemas, tiver conhecimento do valor dessa área efetiva, basta agora multiplicar essa área efetiva, metros quadrados, pela densidade de potência incidente, watts por metro quadrado, e isso vai te dar a potência disponível nos terminais da antena receptora. E como é que a gente calcula essa área efetiva? A gente não provou, mas mostra-se que a área efetiva é dada pela diretividade da antena, no caso da antena receptora, na direção do transmissor. Não para cá, não para cá, na direção do transmissor. Como é que você obtém isso? Novamente, olhando o manual da antena, o diagrama de radiação. Você localiza uma antena em relação à outra e você estima ou faz a leitura no gráfico do valor da diretividade naquela direção. Multiplicado por essa constante, lambda ao quadrado, comprimento de onda ao quadrado, dividido por 4π. Então, repara, para quem possui as características da antena, o cálculo dessa área efetiva e, consequentemente, da potência disponível nos terminais da antena é ridículo. É a questão de multiplicar. Estou voltando novamente para a posição de hoje. Vamos multiplicar a densidade de potência incidente, que é dada por essa fórmula, pela área efetiva, que é dada pela fórmula que a gente acabou de mostrar. E quando você fizer a multiplicação, ó, nós chegamos nesse resultado. Repare que depende da diretividade da antena transmissora na direção da antena receptora e depende da diretividade da antena receptora na direção da antena transmissora. E depende do inverso da distância do comprimento do enlace em relação ao comprimento de onda ao quadrado. Quanto mais longe você estiver, menos potência estará disponível nos terminais da antena receptora. Por quê? Porque que quanto mais longe você estiver, menos potência chega. Porque na região de campo distante, né, a propagação ela é uma onda esférica, né? Então, ela está Exatamente. espalhando para todas as direções a energia, né? Isso. Se a frente de onda fosse plana, isso aqui não existiria. Mas a frente de onda não é plana, é esférica. Exatamente. Quanto mais longe você estiver, menos potência chega. Para vencer a distância, o que você precisa fazer? Mexer na diretividade das antenas, né? Aumentar as diretividades das duas antenas, se for possível. Ou aumentar a potência do transmissor. Isso requer um gasto de energia, né? Então você vence a distância ou aumentando a diretividade das antenas naquelas direções, ou melhorando a eficiência, ou aumentando a potência do transmissor. Bom, mas ainda não terminou. Isso aqui é a potência disponível. Nem toda essa potência é passada para a carga, para o receptor. Aí você multiplica, então, finalmente, pela eficiência do sistema de recepção. E aqui está a fórmula de Friis, mais ou menos, né, no formato original, que foi estabelecido pelo Friis. Alguns autores vão aproveitar e multiplicar, ó, eficiência do transmissor vezes diretividade do transmissor, trocar isso pelo ganho do transmissor e, consequentemente, isso aqui pelo ganho do receptor. Eu gosto de deixar desse jeito, que assim a gente vê com clareza todos os termos.
Para concluir a derivação da fórmula, está faltando uma última coisa. O que é? Até agora, a gente só levou em conta a natureza escalar do problema. Densidade de potência, área, ganho. O que faltou nessa análise? O que está faltando? A polarização das antenas? Polarização, exatamente. E aí, finalmente, para a fórmula de Friis, nós temos aqui esse fator, chamado fator de perda de polarização, onde essa fórmula parece um pouquinho diferente do Balanis. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? Mas basicamente, ó, se uma antena tiver a polarização ortogonal à da outra, esse produto escalar vai dar zero. Ou seja, teoricamente, nada é recebido do outro lado. Por mais que você aumente o ganho das antenas, os ganhos das antenas, se elas estiverem descasadas em polarização, você não recebe quase nada do outro lado. Por outro lado, se elas estiverem casadas em polarização, esse produto escalar vai dar 1, e, consequentemente, você não tem perda de polarização. Então, esta é a fórmula completa de Friis que a gente vai adotar aqui no curso, tá? No livro do Balanis, não aparece esse conjugado. Isso tem a ver com a definição de polarização, particularmente polarização circular. Eu não sei por que motivos, o Balanis está na 4ª edição e ele não deu o braço a torcer. Ele continua usando a classificação circular sentido horário e circular sentido anti-horário. Tá? E, como consequência, uma antena que transmite circular sentido horário recebe anti-horário. Então, no Balanis, o conjugado já está implícito nessa caracterização. Uma antena que transmite horário recebe anti-horário. Enquanto que nós aqui, nessas notas de aula, estamos usando a definição do I3E. I3S, né? Que é mão direita e mão esquerda. Uma antena que transmite mão direita recebe mão direita. Enquanto que no Balanis há uma diferença entre a transmissão e a recepção, seguindo a notação do I3E, seguindo o conceito de mão direita e mão esquerda, uma que transmite mão esquerda recebe mão esquerda. E aí você precisa desse conjugado complexo para que quando as duas tiverem a mesma polarização, por exemplo, mão direita ou mão esquerda, isso aqui dê unitário. Então, no livro do Balanis, vocês não vão ver esse conjugado, porque ele usa a notação horário e anti-horário para polarização circular. E uma antena que transmite circular horário recebe anti-horário. Já usando a notação de 3E, mão esquerda, mão direita, uma antena que transmite uma recebe a mesma. E aí você precisa desse conjugado. Beleza? Se tudo correr bem, quando vocês fizerem exercícios, vocês vão compreender melhor a necessidade do conjugado se vocês usarem a notação das notas de aula. Quem não gostar e quiser fazer como está no Balanis, não tem importância. Só não se esqueça de tirar o conjugado dessa equação. E aí, finalmente, tem uma figura aqui do Friis. Se não me engano, ele é dinamarquês, ou de família dinamarquesa, mas foi novo, se for o caso, para os Estados Unidos. Ele acabou sendo um pesquisador do Bell Labs. Então está aqui a fórmula do Friis, está aqui o Friis com a fórmula dele no quadro branco. Só que o Friis, ao invés de usar diretividades, ele está usando aquela fórmula da área efetiva. Então aqui, ao invés de diretividade, aparece a área efetiva do transmissor e do receptor. E, consequentemente, a fórmula fica um pouco diferente. Mas é a mesma coisa, exceto pela natureza vetorial, que não está levada em consideração nessa foto aqui. Ó. Alguma pergunta? Eu tenho duas dúvidas aqui, professor. Oi.
A primeira, os ESA e chapéu são os unitários do campo elétrico? Isso. É aquele vetor polarização da antena, que você determina uma vez conhecido o fasor campo elétrico radiado pela antena na região de campo distante. E aí aquilo vale tanto para a antena transmitindo como para a antena recebendo. Beleza. A outra dúvida é por que eles esse módulo ali aparece ao quadrado? Eu não entendi por que disso. Talvez fique melhor se a gente tentar entender com a polarização linear. E aí vai aquele problema de novo dos dedinhos. Vocês conseguem enxergar os meus dedos? Vocês conseguem clicar aí na janelinha onde eu apareço e, consequentemente, vocês conseguem aumentar essa janelinha? Sim. Oi? Sim. Pronto. Alguém não está vendo os meus dedinhos? Coisa feia. Então, repara, ó. Isso aqui representa polarização linear para ficar mais fácil de visualizar, tá? Polarização linear. Essa é a polarização linear da antena transmissora, essa da receptora. Então, ó, se um tiver paralelo ao outro, o produto escalar vai dar 1, porque até, como foi observado, os vetores são unitários. Se por acaso for perpendicular, ó, 90 graus, vai dar 0, porque eles são ortogonais. E se por acaso houver um ângulo entre eles, por exemplo, um ângulo gama entre eles, quanto dá o produto escalar de dois vetores unitários? É o cosseno do gama, não é? Sim. Aí no caso é ao quadrado, porque como é potência, a relação é módulo de campo ao quadrado, por isso que é ao quadrado. Então, vamos repetir. Se esse ângulo for de 45 graus, quanto dá o cosseno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2. Ou o famoso 1 sobre raiz de 2, concorda? Sim. Beleza? Agora, se eu tiver essa situação onde o ângulo é 45 graus, quanto de potência chega do outro lado? Em relação ao que poderia ter chegado se eles estivessem paralelos? Metade. Metade. Logo, esse ao quadrado, 1 sobre raiz de 2. Ao quadrado dá 1/2. Então, esse quadrado vem do fato de você estar lidando com potência e não com intensidade de campo. Tem que ser ao quadrado. Então, um caso particular que talvez ajude a ilustrar se for um ângulo de 45 graus, a resposta tem que dar 1/2 e não 1 sobre raiz de 2. Mas a explicação é porque é módulo de campo ao quadrado. Tranquilo? Beleza. Mais ou menos, né? Então, se não me engano, nas próximas transparências, a gente termina mostrando 2 exercícios, utilizando a fórmula de Friis em 2 exercícios, sem aqui ficar preocupado se o modelo é bom ou não. Simplesmente vamos ser dados, né, sobre as antenas, a distância entre elas, e vamos usar a fórmula de Friis. Perdão, desculpa. Antes disso justamente o cálculo do fator de perda de polarização. Então, ó, a gente viu no ano passado que se o campo radiado por uma antena possui polarização linear, ou seja, as componentes θ e φ, caso elas existam, ambas, né, elas têm que estar em fase. E aí o vetor polarização da antena é esse daqui. E esse vetor polarização serve tanto para ela transmitindo, como para ela recebendo. Se for circular, é esse daqui. E aí o sinal de mais, se for uma polarização LHCP, e o sinal de menos, mão direita, right hand, RHCP. Essa é a notação que a gente usa, a notação do I3S. O Balanis vai definir como horário e anti-horário, e aí o problema. Uma antena que transmite horário recebe anti-horário. Se você usar, e eu recomendo que use, a do I3S,
Se a antena transmite LHCP, ela também recebe LHCP. E aí as coisas ficam mais tranquilas. Há menos confusão. E aí, ó, repare. Se o vetor polarização da antena transmissora for igual ao da antena receptora, esse módulo ao quadrado vai dar 1. Se forem ortogonais, vai dar 0. O que é ortogonal? Por exemplo, uma é a LHCP e a outra RHCP. Faz essa conta, você vai ver que vai dar 0. E um caso particular interessante, ó, se uma for linear e a outra for circular, vai dar 1/2. Pode fazer, eu garanto que dá 1/2, independente desses valores de A e de B. Se uma for linear e a outra for circular, vai dar 1/2. Depois você faz e tira a teima, vê se é verdade que eu acabei de dizer. Tá? Agora sim, os exercícios. Então, esse é um exercício de comunicação via satélite. Obviamente que aqui não está sendo levado em consideração a absorção, a camada ionosférica, etc, etc. A gente vai assim, reflexão no solo, parte da energia bate no solo e chega até a antena receptora. Então, nada disso está sendo levado em consideração nesse modelo. É simplesmente dito que você tem um satélite geoestacionário, consequentemente, a distância do enlace é aproximadamente de 36 mil quilômetros, a frequência de operação 12 GHz, é mais ou menos a frequência da recepção de TV por assinatura via satélite. Eu exagerei aqui na potência do transmissor, 200 watts, provavelmente é o transmissor no satélite. Uma antena tem um ganho de 19,3 dBi. Esse I é só para dizer que é em relação ao isotrópico. Provavelmente é a antena do satélite, porque se ela for muito grande, né, a vida útil do satélite diminui. E a antena receptora, não importa qual é, mas provavelmente é a estação terrena, né, como está na Terra, o tamanho da antena pode ser maior, ela tem um ganho de 50,4 dBi. E, assumindo fórmula de Friis, calcule a relação entre a potência do transmissor e a potência efetivamente entregue ao receptor. E observe como foi dado ganho e não diretividade, as eficiências já estão embutidas aqui dentro. O enunciado está claro? Alguma pergunta? Professor, eu não entendi a sua fala em relação ao ganho do transmissor. Se aumentar o ganho do transmissor, a vida útil da bateria vai diminuir. Não seria na potência? Não, vamos lá. Não ficou claro porque provavelmente muitos de vocês ainda não estudaram, viram antenas refletoras. Antenas refletoras, em geral, para você ter um ganho grande, elas têm que ser grandes em diâmetro. Elas têm que ter um diâmetro grande. Então, eu falei pensando, né, mas eu não fui claro quando eu falei. Assumindo que essas antenas sejam antenas refletoras, antenas com ganhos maiores são grandes, têm diâmetros maiores. Então, provavelmente, essa antena com ganho de 50 dBi é maior do que a antena com ganho de 19. E se a antena é muito grande, ela é pesada. Quanto mais peso você põe no satélite, diminui a vida útil desse satélite. Foi isso que eu quis dizer. Não entendi. Beleza? Beleza. Só que eu não expliquei direito. Mais alguma pergunta? Agora esse exercício é simplesmente fazer conta, tá? Tem duas opções. Você pode fazer tudo em dB, provavelmente é como o Cássio faz, é o jeito correto, é o jeito usual, mas aqui eu vou passar tudo para a escala linear. Beleza? É um jeito de fazer. Você faz do jeito que você quiser, só não pode errar. Quer dizer, pode errar, mas vai perder ponto. Então, aqui, ó, eu estou passando de dB para a escala linear. Então, ó, 19,3 dB, você passa para a escala linear fazendo essa operação. Ou seja, esse ganho de 19,3 dBi equivale a um ganho de 85,11 adimensional.
enquanto que o ganho de 50,4 dBi corresponde a um ganho de 109.647,82. Então, só por esses números, você já passa a apreciar, né, a vantagem quando você trabalha com valores em dB. Ó. Você trabalha com valores mais tranquilos, mais agradáveis do que essa coisa toda aqui. Mas, enfim, aqui eu fiz na escala linear, como exemplo. Na fórmula de Friese, eu preciso do comprimento de onda. Então, assumindo, né, velocidade na atmosfera, ou no vácuo, no caso, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. A frequência foi dita, 12 GHz, não se esqueça, giga é 10 elevado a 9. Com isso, você vai ter o comprimento de onda em metros. No caso aqui, 25 milímetros. Você precisa, na fórmula de Friese, da razão lambda sobre D, ou seja, a distância em relação ao comprimento de onda, no caso aqui o inverso. Aqui está o grande problema, que é a atenuação espacial, que vem do fato da frente de onda ser esférica. Esse é o problema de enlaces muito compridos em relação ao comprimento de onda. Esse valor muito pequeno. E aí você faz as contas. O ganho já está dado. A potência do transmissor, se não me engano, no enunciado é 200 watts. Os ganhos são conhecidos. E repare, quando eu uso essa fórmula, eu não posso usar os valores em dB, pessoal. Cuidado, hein? Aqui é o valor, não é em dB. Não cometam esses erros. Esse é erro bobo. Se você quiser usar valor em dB, tem que passar toda a equação para dB. Esse fator que é associado à atenuação espacial, você calcula com a ajuda disso aqui. Repara, esse valor vai aparecer ao quadrado. Então é pior ainda do que esse valor. Vai dar da ordem de 10 elevado a menos 20. E aí, a menos do fator de perda de polarização, que não ficou claro no enunciado, essa é a potência que chega no receptor. 5,7 vezes 10 a menos 12 watts. Você melhora isso, por exemplo, aumentando o ganho das antenas, ou a potência do transmissor. Alguma pergunta? Eu tenho um outro exercício, aqui já é diferente. Se eu não estiver enganado, aqui eu fiz tudo em dB. Inclusive foi um exemplo que eu tirei da internet. Né? Um enlace de Wi-Fi na frequência de 2,4 GHz. Aqui estão os dados do enlace. Então a frequência é 2,4 GHz. A potência do transmissor é 24 dBm. Para quem pergunta, vocês sabem o que é dBm? dBi é em relação ao isotrópico. E dBm? Em relação a 1 miliwatt. Isso mesmo. Ou seja, você pega a potência, divide por 1 miliwatt ou miliwatt e tira o valor 10 log daquilo. Esse M é só para lembrar para você, ó, é a referência que eu estou usando é o miliwatt, o miliwatt. Beleza? Depois, vocês vão repetir essas contas em casa. Observem que 24 dBm é da ordem de 250 miliwatts. Não deixe de fazer essa conta, não deixe de verificar isso daqui. Não estou dando eu não estou dando ganho, a eficiência está sendo dada à parte. Então aqui eu estou dando a diretividade. A diretividade do transmissor é de 6 dBi, o I é porque é em relação isotrópica. E a do receptor de 16 dBi. Provavelmente porque a antena transmissora é omnidirecional, ou seja, irradia em todas as direções, enquanto que a antena que recebe do usuário, você pode colocar uma antena mais diretiva, porque você sabe onde está o transmissor.
Então você já usa uma antena mais diretiva e aponta para o transmissor. Já o transmissor tem que cobrir uma área, então ele não pode ser diretivo, por isso que ele tem uma diretividade menor, 6 dBi. O receptor 16 dBi, o cabo lá do lado do transmissor tem perdas de 5 dB, aqui está a eficiência em dB da transmissão, enquanto que do outro lado 6 dB de perda. E para esse negócio funcionar, eu tenho que entregar no receptor pelo menos 80 dBm de potência. E além disso, o enunciado diz o seguinte, para você dar uma margem de segurança de 15 dB. Ou seja, na fórmula de Fries você vai lá e subtrai 15 dB. Uma margem de segurança, né? 15 dB é coisa pra caramba, mas enfim. É por isso que as coisas funcionam. Você dobra a potência e o negócio começa a funcionar. E a pergunta é, qual é a máxima distância, o maior comprimento desse enlace que lhe assegura menos 80 dBm lá no receptor? Deu para entender o enunciado? Então, na perda de espaço livre, que está lá na fórmula de Fries, você vai acrescentar, ou no caso subtrair, né, 15 dB. É uma margem de segurança, que não está previsto na fórmula de Fries. Isso aqui é dado do enunciado. E agora, como tem dB, a gente vai colocar ou somar ou subtrair, dependendo se é ganho ou perda. Então, qual é o máximo comprimento desse enlace, assumindo que não há perda de polarização? Assumindo que as duas antenas estão casadas em polarização. O que não é muito difícil se não houver muitos obstáculos no meio do caminho. Se você entendeu o enunciado, o resto é continha. O mais importante é entender o enunciado. Alguma pergunta? Então, ó, em dB, a fórmula de Fries é essa daqui, ó. A potência entregue ao receptor. Se eu estou usando o miliwatt como referência no transmissor, então a mesma referência tem que ser usada no receptor. Então, se eu dou a potência do transmissor em dBm, a do receptor é em dBm também. Isso daqui vai ser igualado a menos 80 dBm. Essa daqui vai ser igualada a 24 dBm. Aqui é o ganho do transmissor, que obviamente é a diretividade menos a perda, associada à perda no cabo. Ou seja, no transmissor vai ser 6 menos 5. Vai dar 1 dB de ganho. Essa aqui é o ganho no receptor, que vai ser 16 menos 6. 10 dB de ganho. A perda diminui o ganho. Aqui é o fator de onda esférica. Aqui é a atenuação espacial. Repare que o sinal de menos é porque isso aqui era o inverso. Eu desinverti, vamos dizer assim, e passei o menos 2 cá para fora. Por isso que apareceu aqui menos 20 log. Era 10 log, mas como é elevado ao quadrado, eu passei o quadrado para fora, ficou 20 log. E como aqui na fórmula de Fries é lambda dividido por D, aqui eu coloquei D sobre lambda e troquei o sinal. E aqui, ó, é a margem. O enunciado pediu para você dar 15 dB de margem. Ou seja, eu diminuo, né, para diminuir a distância, prejudicar a distância. Isso tem que ser igual, segundo o enunciado, a menos 80 dB. O resto é fazer conta e depois passar para a escala linear para achar essa distância máxima. E fazendo as contas deu quase 1 quilômetro. 995 metros. Segundo o enunciado, e assumindo que o modelo dado pela fórmula de Fries é um modelo bom para essa situação, o enlace pode ter no máximo 995 metros. Alguma pergunta?
Bom, com isso, a gente termina esse terceiro conjunto de transparências que se refere ao capítulo 2 do livro do Balanes. Eu não vou cobrar de vocês temperatura de ruído de antenas, tá? Então isso daqui eu vou pular. É só mais um pouquinho, mas eu vou pular. E agora eu vou passar para o conjunto número 4 das transparências. O que é isso aqui? Alguém me botou no meio da floresta aqui, pô? Ou fui eu mesmo que fiz isso? Bom, enfim, não vou mexer nisso agora. Mas não era para ter isso aí. Então eu estou passando para o conjunto 4 de transparências. Ué. Professor. Oi. Sobre intensidade de radiação, não tem, o senhor não vai passar sobre isso, não? Não, esses detalhes, intensidade de radiação, isso tem tudo a ver com densidade de potência. Isso daí vocês podem estudar sem problema nenhum, por conta própria. Beleza. Entendeu? Intensidade de radiação é a densidade de potência vezes R ao quadrado. Essas definições, você vai estudar pelo livro, tá certo? Uhum. Mas uma vez entendido, como é que tira essa floresta daqui? Porra. O que eu fiz aqui? Eu é que fiz isso, porra? Ou foi um de vocês aqui? Mais. Colocar a chamada, desativar vídeo recebido, ativar a legenda, tela de fundo. Configuração, né? Não quero só isso aqui. Deixa pra lá. Ainda ficou feio. Então tá aqui. Nesse conjunto número 4 de transparências, vocês vão encontrar essencialmente duas coisas. Aliás, 4 coisas. Na aula de hoje e na próxima quarta-feira, nós vamos estudar dipolos finitos. Nós já estudamos um caso particular, que inclusive é a seção 4.2 do Balanes, que é o dipolo infinitesimal. Mas esse dipolo infinitesimal a gente estudou antes, que inclusive ele foi importante na hora da gente determinar a função de Green do espaço livre. Então, nós vamos ver agora os outros dipolos, chamados os dipolos finitos. Se tudo correr bem na próxima segunda-feira, a gente vai estudar o loop, ou anel, de corrente circular. Particularmente o loop de diâmetro pequeno. O que a gente chama, fazendo o limite do diâmetro tendendo para zero, do loop infinitesimal. Então, é uma maneira como você tem o dipolo infinitesimal, você também tem um loop infinitesimal. Nessas notas de aula, você também vai encontrar o dipolo dobrado, que é um dipolo prático, tá? Mas que no Balanes só aparece mais lá para frente. Isso aqui eu dou na graduação, eu não vou cobrar de vocês isso aqui, tá? Então, quando chegar no dipolo dobrado, eu vou pular por cima dele. Eu vou dobrar o dipolo e pular por cima. E no finalzinho a gente fala de imagens. Imagens a gente vai estudar. Então, aqui nesse conjunto de transparências, a gente vai estudar dipolos, loops e imagens. Aí, dipolo é o capítulo 4 do Balanes e loops é o capítulo 5 do Balanes. Se não me engano, nesse capítulo 5 ele também fala sobre imagens. Eu não me lembro agora... Não, perdão. Eu acho que ele fala sobre imagens no capítulo 4, junto com os dipolos. Então a gente não vai cobrar aqui o dipolo dobrado. E o loop, eu só vou falar do loop infinitesimal. Eu não vou falar do loop finito, não. Só vou falar assim, muito rapidamente, tá? Eu vou perder mais tempo, 2 aulas em cima de dipolos, porque vai ser a primeira antena realmente que a gente vai analisar aqui no curso. Consequentemente, eu vou fazer mais devagarinho, porque o procedimento ao longo do curso é o mesmo para todas as antenas. Seja antena dipolo, seja uma antena refletora, o procedimento é o mesmo. O que muda é a geometria
e, consequentemente, nas integrais, né, os limites de integração, as variáveis de integração, mas o procedimento é sempre o mesmo. Então, aqui está a figura desse nosso dipolo finito. Mais uma vez, a gente vai assumir que esse diâmetro do dipolo é muito, muito, muito pequeno, de tal maneira que, apesar da densidade de corrente ser superficial, se a gente estiver suficientemente afastado da antena, na prática, quase como se fosse uma linha de corrente, uma corrente propriamente dita, uma corrente filamentar sobre o eixo Z. Então, a gente vai acabar resolvendo esse problema de maneira aproximada, assumindo uma corrente filamentar sobre o eixo Z. E, consequentemente, o vetor que localiza a fonte, o nosso vetor R', como ele vai estar apontando para um ponto sobre o eixo Z, ele só tem componente na direção Z. O nosso R', neste caso particular, vai ser Z' na direção Z. Esse dipolo não precisa ser excitado pelo centro. Existem casos onde o dipolo é excitado fora do centro. Mas a maioria dos casos, o dipolo é excitado pelo centro, e esse vai ser o único caso que a gente vai estudar aqui no curso. Então, o nosso dipolo vai ser excitado pelo centro e, consequentemente, para facilitar a matemática, a gente vai colocar aqui no centro do dipolo a nossa origem do sistema de coordenadas. Então, segundo essa figura, aqui vai estar a origem, de onde partem os vetores R' e R. O vetor R' só tem componente na direção Z. O vetor R não, tem todas as componentes, porque a posição, a localização do observador vai ser arbitrária. E o tamanho do dipolo, que agora não vai ser mais assumido tendendo para zero, ele vai ser L sobre 2 para cima, L sobre 2 para baixo. De maneira que na integral, quando a gente for calcular o campo radiado, a variável de integração vai ser o Z', e ele vai variar. Os limites de integração vão ser de menos L sobre 2 até mais L sobre 2. Para o vetor R', por causa da geometria, o melhor vai ser usar a coordenada cartesiana Z'. Já para o observador, vai ser mais interessante utilizar as coordenadas esféricas, principalmente porque a gente vai trabalhar na região de campo distante. Então, a gente não vai usar x, y, z, a gente vai usar r, θ e φ para o vetor R. Para o vetor R', Z' na direção Z. Para o vetor R, a gente vai usar as coordenadas esféricas, r, θ e φ. Em relação à geometria, alguma pergunta? Aqui, ó, nessa figura que eu peguei da internet, são dipolos, é um conjunto linear, ou seja, os elementos estão ao longo de uma linha, todos eles colineares. É um conjunto de 6 dipolos utilizados numa estação, né, transmissora de rádio FM, com polarização vertical. A linha de transmissão que leva a informação até o dipolo é uma linha bifilar, rígida, de tal maneira que ela serve tanto de linha de transmissão como de sustentação mecânica para o dipolo. E essa linha bifilar, ela está ligada a uma outra linha de transmissão, provavelmente um coaxial. E essa parafernália toda vai até lá o gerador, o transmissor, que não aparece aqui na figura. E talvez, não sei se... Não posso falar isso, né? Mas, enfim, ela está numa torre onde provavelmente existem outras antenas de outros serviços penduradas, né? Que está vendo outros cabos indo lá para cima, para outra coisa. Mas isso aqui é uma antena típica de estação de rádio FM. Radiodifusão, né? Daqui a informação já vai para o radinho do usuário. A gente vai analisar uma dessas estruturas aqui. No nosso modelo simplificado vai ser essa geometria aqui.
onde, assumindo esse raio muito, muito, muito menor que o comprimento de onda, que é o caso prático, a gente vai assumir que só tem corrente na direção Z. E essa corrente vai ser assumida filamentar. Se houver corrente na direção φ, ela na prática vai influenciar muito pouco, né? Porque se esse aqui, ó, é o dipolo visto de cima, este dipolo aqui, ó, visto de cima. Se tiver corrente fluindo em volta do metal, na direção φ, como esse diâmetro aqui é muito pequititinho, basicamente a contribuição de uma cancela com a contribuição do diametralmente oposta. Então essa corrente, caso exista, geralmente é desprezível, mas mesmo que você fosse levar em consideração, na hora de integrar, na hora de achar as contribuições de cada uma delas, a tendência é que a contribuição que vem da corrente neste ponto seja cancelada pela contribuição que vem do ponto diametralmente oposto. Então é suficiente assumir que essa corrente, que vai ser assumida filamentar, esteja toda na direção Z. E, consequentemente, a gente coloca sobre o eixo Z do sistema de coordenadas. Não há motivo para colocar esse dipolo numa outra posição. Essa é a posição mais fácil para análise. E toda vez que você analisa, mesmo numericamente, você sempre escolhe o sistema de coordenadas para ser o mais simples, o que permite você a fazer os cálculos da maneira mais simples. Porque, fisicamente, não importa se o sistema de coordenadas é esse ou outro. A física é a mesma. O que vai mudar é a representação matemática. Então, você sempre escolhe os eixos de tal maneira que a representação matemática seja a mais simples possível. Alguma pergunta? Mesmo desse jeito, é um problema dificílimo de ser resolvido. Por quê? Mesmo assumindo linear, desprezando o raio do cilindro, é um problema difícil de ser resolvido. O que a gente precisa para achar o campo radiado por essa antena? Da distribuição da corrente ao longo da antena? Isso. E qual é a distribuição de corrente ao longo da antena? Você não sabe, pô. Na verdade, você precisaria resolver um problema. A gente vai ver isso mais tarde, mais lá para o meio do curso. Você deveria resolver um problema numérico. Tudo que você sabe é o seguinte: sobre um metal que a gente assume condutor elétrico perfeito, você conhece as condições de contorno. Na superfície de um condutor elétrico perfeito, o campo elétrico não pode ter componente tangencial. É tudo que você sabe sobre esse problema, além da geometria, lógico. Mas, porra, como é que eu conheço a corrente? Qual é a corrente? Porque se eu não conhecer a corrente, como é que eu vou integrar a corrente para achar o campo? Isso é um problema dificílimo de ser resolvido. Uma maneira de resolver é usar uma técnica numérica, que é avaliar uma equação integral que você força, né? Através do princípio da equivalência, você força e obriga uma observação. Você traz o observador para cima do metal, ou seja, o R vem cá para cima do metal e você obriga, o campo naquela posição não pode ter componente tangencial. Isso te dá uma equação integral onde a incógnita é a corrente. E aí você precisa de uma técnica numérica, geralmente o método dos momentos é usado, e aí numericamente você define a distribuição de corrente. Uma vez definida a distribuição de corrente, aí sim, o problema está resolvido. Você integra aquilo, pega o observador e afasta, tira ele de cima do metal, põe ele aqui, por exemplo, integra e acha o campo. Beleza? Mas como essa é uma antena que é usada há muitas e muitas e muitas décadas,
a prática, as observações, as análises, os projetos dizem que se essa antena não for muito grande, muito comprida em relação ao comprimento de onda, que essa distribuição de corrente, e desde que o raio do dipolo não seja muito grande, muito pelo contrário, seja muito pequeno em relação ao comprimento de onda, que essa distribuição ela é quase senoidal. Então, quando vocês estudam em antenas, distribuição senoidal de corrente sobre um dipolo, isso é uma aproximação, não é o resultado correto, é uma aproximação. Que, para o cálculo do campo radiado pelo dipolo, particularmente na região de campo distante do dipolo, te dá um resultado excelente do ponto de vista de engenharia, excepcional. Então é isso que a gente vai fazer aqui, a gente vai chutar a distribuição de corrente. A gente vai dizer que é senoidal. Ela não é senoidal. Mas se esse dipolo não for muito grande, e tipicamente o dipolo mais utilizado é o chamado dipolo de meia onda, esse exemplo daqui, são 6 elementos, onde o tamanho de cada dipolo, de cada elemento, é aproximadamente meio comprimento de onda. Essa distribuição senoidal te dá excelentes aproximações do ponto de vista da engenharia. Então, o que a gente vai fazer é chutar, dizer que, baseado na prática, na experiência, que essa distribuição de corrente é senoidal. Aqui está outro exemplo de um dipolo obtido na internet, onde aqui dá para ver ó, a linha bifilar, rígida, que serve não só para fazer a alimentação do dipolo, como também a sustentação mecânica, né, física desse dipolo. Então a gente vai pegar o nosso dipolo, ó, estamos agora na seção 4.5 do Balanis, e vamos assumir que essa distribuição é senoidal. É um chute, ela não é senoidal. É uma aproximação. Do ponto de vista de engenharia, excelente. Do ponto de vista didático, melhor ainda, né? Porque agora é só integrar e achar o campo e sair estudando as características desse dipolo na região de campo distante. Então, como já foi dito... Oi. Só voltando aí na técnica numérica que o senhor sugeriu para encontrar a corrente, né? E o efeito da fonte? Onde que ela está embutida aí nessa técnica numérica? Se nada for feito, não está embutido em lugar nenhum. Existem modelos para simular a fonte, todos eles aproximados. Idealmente, você deveria colocar os metais correspondendo à linha de transmissão, etc, etc. Mas em algum lugar você vai ter que pôr um modelo de fonte idealizado. Ou seja, beleza. Mesmo nesse caso, ainda vai ser aproximado. Aí não basta só ter uma ferramenta de análise, precisa de tecnologia. Ou seja, o cara fabrica um monte, descobre o jeito de ajustar os valores e não conta para ninguém. Vira segredo industrial. Aí tem fábricas melhores e fábricas piores. Você tem antenas melhores e antenas piores. Aí já é tecnologia, beleza? Beleza. Mas, enfim, quando você projeta, geralmente você usa modelos idealizados de fontes. Então, ó, a gente só vai assumir corrente na direção Z, porque o diâmetro do cilindro vai ser muito, 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 muito menor que o comprimento de onda. Vamos assumir que a excitação é feita exatamente no centro da antena, onde a coordenada Z' é igual a 0. A origem do sistema de coordenadas vai estar aqui, ó. E, consequentemente, a corrente na entrada é a corrente quando Z' foi igual a 0. Por que eu estou destacando isso? Porque a corrente na entrada vai ser importante mais tarde, quando a gente for investigar a impedância de entrada da antena. Eu já estou aqui, ó, dizendo, ó, a corrente na entrada é aquela onde é a corrente quando o Z' foi igual a 0. É a corrente na entrada. Outra coisa que a gente sabe é, nos extremos, a corrente não pode ir para depois do dipolo. Consequentemente, essa corrente ela tem que acabar aqui. Então, ela tem que ser nula nos extremos. Ela tem que ser nula quando o Z' foi igual a mais ou menos L sobre 2. Isso vem da continuidade de carga. Ela não pode ir além. Ainda mais como ela filamentar.
Se esse diâmetro fosse grande, a gente poderia dizer que tem carga acumulada aqui, e a corrente ela é pequena, mas não tende para zero. No modelo filamentar, a gente vai dizer a corrente tem que ser nula nos extremos, e mais ou menos L/2. E aí vem o chute, né? Que é mais difícil de explicar. A corrente varia senoidalmente com período lambda, período espacial, tá? Aqui o período não é no tempo. Lembra que a análise é fasorial. O tempo está implícito. Esse período é espacial. Ou seja, essa corrente oscila espacialmente com período lambda. E aí, esta é a fórmula da corrente. A gente usa módulo porque fisicamente a distribuição de corrente tem que ser simétrica, já que a excitação é pelo centro da antena. Então, para não ter que escrever uma expressão para Z' positivo e outra para Z' negativo, é mais elegante escrever desse jeito, módulo de Z'. Só que na hora de fazer as contas, a gente vai ter que quebrar isso, vai ter que ter uma expressão para Z' positivo e outra para Z' negativo. Mas, por enquanto, deixa desse jeito. Então, repara, como aqui é multiplicado por K, e K é 2π sobre lambda, isso garante o período lambda para a variação espacial dessa corrente. E esse argumento foi escolhido exatamente para quê? Quando Z' foi igual a mais ou menos L/2, ó, quando Z' foi igual a mais ou menos L/2, esse argumento anula, sendo de 0 é 0, e isso daqui automaticamente te dá corrente nula nos extremos. Outros nulos podem aparecer, vai depender do tamanho da antena. Quanto maior for o tamanho L desse dipolo, comparado com o comprimento de onda, outros nulos poderão aparecer aqui, ó, ao longo do eixo Z. Mas com certeza temos dois nulos, pelo menos dois nulos. Um no extremo superior, outro no extremo inferior. E essa amplitude ela é ajustada de acordo com a corrente na entrada. Já que a corrente na entrada é aquela para a qual o Z' é igual a 0. É só fazer aqui Z' igual a 0 e automaticamente você tem a amplitude I0, que está aqui, ó, em função da corrente na entrada. Essa corrente na entrada você só vai conhecer quando montar o circuito. Gerador, linha de transmissão, aí você conhecer da impedância equivalente dessa carga, dessa antena, você vai acabar resolvendo o circuito e isso vai te dar a corrente sobre a carga. E automaticamente isso te dá o valor do I0 desse modelo. Na nossa análise, a gente vai assumir esse I0 uma constante conhecida. E aqui está um modelo aproximado para a corrente senoidal. Ela não é senoidal, mas um dipolo de meia onda ou menor do que isso, né, tem dipolos pequenos, menores que meio comprimento de onda. No limite, quando o L tende para zero, é o dipolo infinitesimal, né? Mas temos o dipolo curto, que é aquele dipolo onde o L não tende para zero, mas é muito pequeno. Para esses dipolos, essa aproximação é muito boa para o cálculo do campo radiado pela antena. Porque se não for assim, a gente não analisa antena nenhuma. Tudo teria que ser resolvido numericamente. E é isso daqui que aparece nos livros de antenas, essa aproximação. Alguma pergunta? Agora é só fazer conta. É só fazer conta. E vamos fazer mais devagar, porque o procedimento é o mesmo para todas as antenas. Então a gente vai aproveitar que essa daqui tem uma geometria simples para fazer um pouco mais devagar. Tá? E nós vamos fazer de duas maneiras. Uma é do jeito que o Balanis faz, usando os potenciais vetores, e outra é a maneira que eu acho melhor, que é obter o campo direto sem ter que usar os potenciais vetores. A gente vai fazer dos dois jeitos e, obviamente, o resultado no final é o mesmo. E se tudo correr bem, vocês vão perceber que o esforço matemático de um jeito ou de outro é o mesmo. É o mesmo esforço matemático.
Então você faz do jeito que você quiser, desde que você faça corretamente, tá? Antes de resolver o problema, eu vou dar aqui alguns exemplos de distribuição de corrente. Então eu vou começar aqui, ó, com a corrente do dipolo de meia onda. Ora, se ele é de meia onda, lambda sobre 2 é lambda sobre 4 para cima e lambda sobre 4 para baixo. Lambda sobre 4 é 1/4 do período. Então repara, a senoide tem que começar zero nesse extremo, ela só varia 1/4 do período. E você para aqui, ó. Por simetria, você faz o mesmo aqui de baixo, porque a distribuição é simétrica, já que a excitação é pelo centro. Então essa é a representação gráfica. Lógico que a corrente não está aqui fora, a corrente está aqui em cima, ó. Esse aqui é só para você enxergar, ó. A corrente é fraquinha, tende para zero nos extremos, tem intensidade maior, até ter um máximo aqui, ó. Neste caso particular, a corrente na entrada é o próprio I0. Se você aumentar um pouquinho o tamanho do dipolo, por exemplo, esse dipolo já não é prático, está aqui como exemplo acadêmico. Se o tamanho do seu dipolo for 3 lambda sobre 4, significa que cá para cima você tem 3 lambda sobre 8. Ou seja, a corrente ela consegue completar 1/4 de ciclo e anda um pouquinho mais. Aí você para aqui, rebate cá para baixo, porque a distribuição é simétrica. Então repara aqui, ó, a corrente na entrada não é igual a I0. Se você aumentar um pouquinho mais, de novo, é um exemplo acadêmico. Esse dipolo não é prático, é o dipolo de um comprimento de onda. Se ele é de um comprimento de onda, é porque ele tem lambda sobre 2 para cima, lambda sobre 2 para baixo. Ou seja, a corrente já tem aqui, ó, meio ciclo completo. E aparece um nulo aqui, bem no centro. Por simetria, você rebate aqui para baixo. Neste caso, segundo o modelo matemático, a corrente na entrada é nula. Na prática, ela não é nula, mas ela passa aqui por um mínimo. Sem ter feito conta nenhuma, o que você pode falar da eficiência desta antena comparada com a eficiência desta antena? Uma pergunta. O que você pode falar em termos de eficiência, eficiência de potência, eficiência de radiação desta antena comparada com esta antena, por exemplo? Aqui tem o nulo no meio, né? Vai ter uma eficiência nulo menor por um nulo de corrente. Vai ter uma eficiência menor porque corrente ao quadrado vezes a impedância de entrada da antena, né? Vai dar uma potência radiada menor, né? Em outras palavras, a impedância, neste caso, ela tem um módulo dela tendendo para zero. Para zero? Corrente não tem corrente. Isso é o quê? É um zero? É um curto? É um? Circuito aberto? Aberto, exatamente. A impedância, neste caso, ela tende para o infinito. O módulo dela tende para o infinito. Isso daqui equivale, se você colocar isso na ponta de uma linha de transmissão, equivale a um circuito aberto lá na ponta. E circuito aberto não radia potência. Ou seja, idealmente, nenhuma potência é radiada por esta antena. A energia, a potência, enfim, incidente que vem, ela reflete toda de volta para dentro do gerador. Então, olha só como a distribuição de corrente te traz informação mesmo antes de você ter feito as contas. Tá vendo? E também como exemplo acadêmico, vamos assumir agora um dipolo de 2 comprimentos de onda. Então repara, é lambda para cima e lambda para baixo. Agora
você, segundo o nosso modelo matemático, a corrente consegue completar um ciclo inteiro. Ó. Aqui significa que a corrente aponta para cima, tende para zero, aqui nesse ponto, depois ela aponta para baixo. E por simetria, você completa lá para baixo, porque a distribuição é simétrica. Aqui também a corrente na entrada é zero. Ela tem o mesmo problema. A eficiência dessa antena é tão ruim quanto a desta daqui. Essas antenas não são usadas na prática. Isso aqui é só um exemplo acadêmico, para a gente pensar um pouco antes de fazer as contas. Além disso, esta distribuição de corrente me dá outra informação em relação ao campo radiado numa certa direção. Por exemplo, esta antena daqui, ó, qual é o campo radiado por essa antena na direção perpendicular ao eixo, θ igual a 90 graus? Se você tiver um observador a θ igual a 90 graus, ou seja, numa direção perpendicular ao eixo do dipolo, quanto vai dar o campo radiado nessa direção? Quanto essa antena irradia nesta direção aqui, ó? Se o observador estivesse aqui, ó, qual o campo radiado por essa antena? Nesta posição? Zero. Oi? Zero. Nulo. Por quê? É zero. Por quê? Tem a mesma distribuição de corrente para cima e para baixo, né? Isso. Repara, esta contribuição é cancelada por esta e esta distribuição é cancelada por essa. Aqui não. Aqui as duas são positivas. Mas aqui, ó, tem positivo e negativo. Positivo e negativo. Nesta direção onde existe simetria, com certeza você vai ter um nulo no diagrama de radiação. Então, repare como a distribuição de corrente traz para você informações. É o sentimento físico que você adquire do problema. É interessante para o cara que projeta a antena ter esse sentimento físico. Você mexe na geometria, você mexe nas características geométricas da distribuição de corrente, consequentemente, você mexe no campo radiado, consequentemente, você mexe nas características físicas daquela antena. E é assim que você projeta a antena, vendo a relação entre geometria, corrente e corrente-campo. Sem ter que, bom, se possível, né? Antes de botar as fórmulas para trabalharem. Quem não viu boa parte dessas coisas, não precisa ficar preocupado, porque isso vai ficar mais claro no momento em que a gente resolver matematicamente o problema. E aqui eu tenho uma outra animação que às vezes eu me arrependo de dar, porque o cara que fez essa animação diz que você tem aqui a solução física do problema comparado com o modelo senoidal. E eu acho que isso é mentira. Tá? Ele usa a equação da oscilação de uma corda e diz que, como é a mesma equação matemática, a solução é a mesma. Eu não gosto de mostrar muito essa figura, a não ser por causa desse dipolo de lambda sobre 2. Ó. A linha tracejada que você vê aqui, ó, seria um modelo senoidal de corrente. E a linha cheia, pelo menos quando ela atinge o máximo, seria a solução física da distribuição de corrente, quando ela atinge o máximo. Então isso aqui é só para mostrar que a distribuição de corrente ela não é senoidal. Ela não é senoidal, tá vendo? Tem uma diferença. Mas, aproximadamente, a distribuição senoidal ela é boa. E vai fazer com que a gente obtenha algumas expressões, algumas equações interessantes para entender melhor o funcionamento de um dipolo. Agora sim, vamos calcular. Eu vou fazer o cálculo de duas maneiras. A partir do potencial vetor magnético e depois direto, obtendo o campo elétrico direto da distribuição de corrente. Deste jeito é como o Balanis faz.
É o jeito como está no livro do Balanes. Do outro jeito é como o pessoal costuma fazer na prática. Já implementa um programa de computador para fazer o cálculo sem ter que usar os potenciais vetores. Para a região de campo distante, o esforço é o mesmo. É o mesmo. Tá? Então você pode escolher, fazer de um jeito ou de outro. Então, segundo o Balanes, e outra coisa, apesar da distribuição de corrente ser senoidal, essa integral só sai quando você vai para o campo distante, quando você usa as aproximações de campo distante. Se você montar aquela expressão para campo próximo, com o vetor, com a função de Green, né? E elevado a menos jk módulo de R menos R' dividido por módulo de R menos R', a integral não sai por nada desse mundo, mesmo assumindo uma distribuição senoidal. A integral teria que ser resolvida numericamente. Já na região de campo distante é diferente, porque o integrando é uma senoide multiplicando outra senoide. A integral sai no braço. Tá? Então, se você for relembrar, para a região de campo distante, esta é a expressão do potencial vetor magnético. Por que potencial vetor magnético? Porque aqui não tem corrente magnética, só tem corrente elétrica. Então, só calculamos o potencial vetor magnético nessas condições. Aqui está a corrente, que daqui a pouco a gente vai substituir pelo modelo senoidal, e aqui a correção de fase, porque nem todos os pontos do dipolo estão sobre a origem. Então, essa é a correção de fase de cada ponto desse dipolo, onde a gente precisa calcular o R' escalar R chapéu. Como é uma corrente filamentar sobre o eixo Z, obviamente a gente não é bobo, a gente vai usar a variável de integração, o Z', e colocando a origem do sistema de coordenadas exatamente no centro do dipolo, a integral vai de menos L sobre 2 a mais L sobre 2. Em relação a essa fórmula, alguma pergunta? Então não se esqueça, essa igualdade só vale para a região de campo distante. Isso aqui é uma aproximação que vai ficando melhor quanto mais longe você estiver da antena. E vocês já viram que na prática não precisa estar no infinito para essa aproximação ser muito boa do ponto de vista da engenharia. Como é região de campo distante, ó, não cometa aquela asneira de tirar o rotacional do A, o divergente do A, para calcular campo eletromagnético. Como é região de campo distante, ó, você vai usar direto essas relações. E no caso do campo magnético, nem precisa calcular. A fórmula está aqui só para lembrar. Mas a gente só calcula na prática o campo elétrico. Você vai precisar de obter as componentes θ e φ desse A e substituir nessa igualdade. Eu resolvi começar pelo R' escalar R chapéu. Esse produto escalar vai aparecer o tempo todo, não importa a antena. O que vai mudar é a representação do R', que nesse caso é Z' na direção Z, já que a fonte está toda sobre o eixo Z. Ó. Então é Z' na direção Z, onde o Z' varia de menos L sobre 2 a mais L sobre 2. Já o vetor R chapéu, o tempo todo, independente da antena, você vai representá-lo desta maneira. Esse é o R unitário expresso nas suas componentes cartesianas x, y, z. Essa expressão você encontra no final do livro, no apêndice. Naquele apêndice onde você vê transformação de coordenadas, da coordenada esférica, das componentes esféricas, para as componentes cartesianas. Isso tem a ver com aquele segundo exercício da primeira lista, onde algumas pessoas acertaram e outras erraram. Depois eu vou entregar a solução para vocês até o fim dessa semana, se tudo correr bem. Então, este aqui vai ser sempre a expressão do vetor R chapéu que a gente vai usar no curso. Sempre, sempre. Mesmo para as antenas refletoras, é isso que você vai usar. O que vai mudar é isso daqui, ó.
dependendo da geometria. Para esta geometria, é melhor usar a Z' na direção Z. E, logicamente, quando você fizer o produto escalar, isso aqui vai sobrar apenas Z' cosseno θ. Quando você for estudar no Balanis, você vai ver que ele não faz desse jeito. Ele chega nessa expressão usando a geometria. O jeito do Balanis fazer obriga que toda a geometria diferente ele tenha que fazer uma análise da figura. Deste jeito, a fórmula vale para qualquer antena. Você só tem que tomar cuidado com a representação desse vetor R'. Você vai ver que o Balanis chega nisto usando geometria. O jeito como o Balanis faz é particular, vale para aquela geometria. Quando ele muda de geometria, ele tem que fazer a análise geométrica de novo. E sempre com a ajuda de uma boa figura. Deste jeito é mais geral. Deste jeito é mais geral. Então vocês vão ver que o Balanis não faz exatamente assim. Estudem pelo Balanis e verifiquem o que eu estou falando. O Balanis não é o melhor de todos, mas fora esses detalhes, ele é bastante didático. Já está na 4ª edição. Se não fosse bom, não estaria na 4ª edição. Consequentemente, esta exponencial, para o nosso caso particular, é reescrita dessa maneira. E aqui eu não posso passar para fora da integral, nem dizer que isso aqui tende para 1, porque o L é finito. Ele não é muito menor ou muito maior. Então, isso aqui não tem mais nenhuma aproximação a ser feita em cima desse termo. Esse termo vai ficar dentro da integral. Faz parte do integrando. Eu não posso passá-lo para fora porque ele depende de Z', a variável de integração. Em relação a essa última igualdade, alguma pergunta? A corrente é aquele modelo senoidal. A única coisa que a gente pode passar para fora da integral é o I0, que é uma constante, e esse Z chapéu, que é a direção da corrente, que é uma constante. A direção Z não depende de Z', é uma constante. É a vantagem do sistema da base vetorial cartesiana. As direções x, y, z são constantes. Então, o Z chapéu passa para fora da integral, o I0 passa para fora da integral, mas esse seno aqui não, porque ele depende de Z'. Esta é a integral a ser resolvida. Esse módulo é muito bonito, porque ele permite representar a corrente de uma maneira enxuta. Só que módulo dentro de integral é um horror. Então aqui a gente vai quebrar essa integral em duas. Uma de menos L sobre 2 até 0 e outra de 0 até L sobre 2. Ah, perdão, antes de prosseguir, lembra que eu vou depois precisar das componentes θ e φ do potencial vetor magnético para achar o campo elétrico. Ó. E como é que eu vou fazer isso? Ó, eu vou pegar o Z chapéu e, usando o apêndice do livro, representá-lo na base esférica. Então vocês já viram que esse negócio de passar de uma base para outra vai acontecer o tempo todo aqui no curso. Então se você falar no apêndice do livro, Z unitário na base esférica é representado desse jeito. Essa componente R você vai jogar no lixo, ela não entra aqui. A componente θ vai sair desse termo. Ou seja, o dipolo, na região de campo distante, só tem campo elétrico na direção θ. Esse termo vai ser 0. Mas antes disso, a gente precisa avaliar essa integral. E aí, como foi dito, tem que quebrar a integral em duas. Onde Z' é negativo, quanto vale o módulo de um número negativo? Por exemplo, quanto vale o módulo de menos 1? Pergunta. 1. Ou seja, o módulo de um número negativo é menos ele. Por isso que aqui, ó, eu coloquei mais Z'. Para que isso, quando o Z' seja negativo, seja igual a isso. Já quando o Z' é positivo, o módulo é ele mesmo. Então aqui não houve troca de sinal. Então aqui, ó,
Quando o zelinho é negativo, isso aqui é trocado por mais. E quando o zelinho é positivo, continua menos. São duas integrais, chato pra caramba, mas é tudo senoidal, é tudo senoide. Então essas integrais você resolve com um pouquinho de trabalho, mas você resolve sem grandes complicações. Eu não vou fazer. Este é o resultado final. Lá no livro do Balanes, ele mostra a fórmula que ele usou para resolver essas integrais. Depois você combina tudo de volta, junta, soma os dois termos, mexe para um lado, mexe para o outro, usa aquelas identidades trigonométricas, você chega nesta expressão. Representando o vetor Z chapéu na sua base esférica, você calcula a componente θ do A e, finalmente, esta expressão do fasor campo elétrico desse dipolo finito, em função da distância, frente de onda esférica, em função do tamanho do dipolo, K vezes L, e em função do observador, da direção do observador, θ. Como o dipolo é circularmente simétrico, a expressão não varia com φ. A radiação não varia com azimuth, varia apenas com o ângulo de elevação em relação ao eixo do dipolo, θ. E esse dipolo, na região de campo distante, só tem componente na direção θ. Não tem componente na direção φ. Esse campo elétrico só vai ser paralelo ao eixo do dipolo quando o θ for igual a 90 graus. O campo elétrico é coplanar ao eixo do dipolo. O campo elétrico, o fasor campo elétrico, né, o campo elétrico é coplanar ao eixo do dipolo. Mas ele só é paralelo ao eixo do dipolo quando o θ for igual a π sobre 2. Que geralmente é a direção onde você põe a outra antena, o outro dipolo formando o enlace. Outra coisa, dá para mostrar que quando θ é igual a zero, ou seja, na direção do eixo Z, ou quando θ é igual a π, na direção do eixo menos Z, isso daqui dá zero. O denominador vai para zero, mas o numerador vai para zero mais rápido. Então isso aqui tem pelo menos dois nulos. O diagrama de radiação do dipolo finito, da mesma maneira como o dipolo infinitesimal, tem dois nulos em θ igual a zero e θ igual a π. Outros nulos podem aparecer dependendo do tamanho do dipolo, dependendo do valor de KL. Quanto maior o KL, mais nulos vão aparecer entre 0 e π. Mas dois nulos são assegurados. Um em θ igual a zero, outro em θ igual a π. Porque, afinal de contas, corrente na direção do observador não contribui, não irradia na região de campo distante. A gente tinha observado isso lá atrás. Alguma pergunta? O problema está resolvido no que se refere a cálculo de campo. Mas eu vou refazer tudo de novo, um pouquinho mais rápido, do jeito que eu gosto de fazer, ou seja, sem ter que passar pelo cálculo do potencial vetor magnético. Eu já vou usar essa relação direto. Eu já vou usar isso daqui, ó. É esta expressão. Ou seja, antes de integrar, eu vou tirar a componente R fora. Ao invés de tirar a componente R no final, eu vou tirar a componente R antes de integrar. E o menos J ômega eu já pus aqui, ó. Então, este resultado vai ser igualzinho ao anterior. Só que aqui, ó, te dá o campo elétrico direto da distribuição de corrente sem ter que passar pelo potencial vetor. O Balanes não faz dessa maneira. Então, isso daí você não vai ver no livro do Balanes. Só que as contas que você está fazendo são as mesmas. Só que aqui você está tirando a componente R antes. É só isso. Fica ao gosto do freguês. Eu prefiro desse jeito,
você faz do jeito que você quiser, desde que você faça certo. Esse produto escalar é o mesmo, tudo aqui é o mesmo. A única diferença é esse termo aqui, ó. Vamos ver o que significa isso aqui, ó. Trocando o grego por português, o que representa esse termo entre colchetes? É uma pergunta. A corrente sem a componente radial. Pronto, é isso. Exatamente isso. Você vai pegar a sua corrente e vai tirar a componente R dela. Exatamente isso. Aí você vai olhar para aqui, vai falar, pô, mas cadê a componente R que eu não estou vendo? Aí você antes vai fazer, ó, a representação dessa direção unitária Z na base esférica. E simplesmente comer esse cara fora, arranca esse cara. E deixa só as componentes θ e φ. Aqui, por acaso, só tem componente θ, mas poderia ter também a componente φ. Essas ficam. Essa daqui você arranca fora. Então, isto daqui, ó, é simplesmente isso. E zero é constante, vai passar para fora da integral. Seno θ também é constante, porque θ é a direção do observador, não depende da fonte, não depende de zelinha. Depende só onde você observa esse negócio. Θ, chapéu, mesma coisa. É a direção θ no ponto de observação, não depende de zelinha. Então, destes termos aqui, o único que fica dentro da integral é essa senoide. Aquele exponencial complexo, eu vou andar mais rápido, porque é o mesmo que já foi feito antes. Olha só, a integral, tirando fora essas constantes aqui, ó, a integral é a mesma. É a mesma integral. Então, qual é a diferença, essencialmente, entre os dois procedimentos? Num, você deixa para tirar a componente R depois que faz a integral. Enquanto que no outro procedimento, você tira a componente R antes. Mas o esforço, no final das contas, é o mesmo. Só que eu prefiro desse jeito, eu acho mais elegante resolver o problema sem ter que usar o potencial vetor. E, óbvio, isso aqui só vale na região de campo distante. Se você não estiver na região de campo distante, o cálculo é muito mais complicado. Muito mais complicado. Então, aqui no curso, a gente só vai fazer cálculos para a região de campo distante. As duas únicas exceções são, por serem simples, o dipolo infinitesimal e o loop infinitesimal. São as únicas exceções. O resto, quando a conta sai, é só para a região de campo distante. A integral é a mesma e, lógico, no final o resultado é o mesmo. Então você vai usar um ou outro dependendo do gosto do freguês. Você pode usar, como o Balanis faz, o potencial vetor ou direto usando essa expressão. O esforço matemático é rigorosamente o mesmo. É rigorosamente o mesmo. Façam uma vez, façam duas, até quem quiser, né, se convencer de que o esforço é o mesmo. E aí a gente precisa agora, uma vez calculado o fasor campo elétrico, achar as características, como, por exemplo, a diretividade desse dipolo. Só que para achar a diretividade do dipolo, eu antes preciso achar a densidade de potência radiada e, consequentemente, a potência radiada. A densidade de potência radiada é simples, porque como eu estou na região de campo distante, eu não preciso calcular o E, eu não preciso calcular o vetor de Poynting 1/2 de E vetorial H conjugado. Eu simplesmente uso módulo de E ao quadrado sobre 2 eta. E como esse campo só tem componente θ, o módulo de E ao quadrado é o próprio módulo da componente θ ao quadrado. É o módulo disso ao quadrado. E aí começam as dúvidas, porque o eletromagnetismo de antenas é ridículo. É só basicamente aquele capítulo 3 do Balanis. As dificuldades que vocês vão ter não são com as equações de Maxwell, é nesta hora. Aí você fala assim, você está brincando, né? Não estou não, quer ver? Como é que eu calculo o módulo desse negócio ao quadrado?
Se eu tenho A vezes B dividido por C, onde A, B e C são grandezas complexas, são números complexos. Como é que eu calculo o módulo de A vezes B dividido por C ao quadrado? Você calcula o módulo de cada um e Exatamente. eleva ao quadrado. Só que tem gente que não sabe isso. Então você vai pegar, né? Como só tem a componente θ, vai ser módulo da componente θ ao quadrado. Se tivesse a componente θ e a componente φ, seria o módulo da componente θ ao quadrado mais o módulo da componente φ ao quadrado. E para tirar o módulo de cada uma, é simplesmente tirar o módulo ao quadrado de cada um desses termos. Por exemplo, j, raiz de menos 1. Quanto vale o módulo de j ao quadrado? 1. Quanto vale o módulo dessa exponencial complexa ao quadrado? 1 também. 1. Quanto vale o módulo de 0 ao quadrado? Módulo de 0 ao quadrado. Então você vai fazendo isso termo a termo e no final você chega nessa expressão. Não deixem de fazer isso em casa. Refaçam isso em casa, lógico, mais tarde, depois da aula. Não deixem de fazer isso. Beleza? Professor. Oi. Por que o senhor enfatizou, colocou o módulo ali em 0, já que I0 não é um número complexo? Não, o I0 pode ser sim. O I0 é um fasor. Não se esqueça que esse 0, inclusive, está associado com a corrente na entrada. Como a análise é fasorial, esse I0 pode ser uma grandeza complexa, sim. Ah, entendi. Beleza? Eu imaginava que ele era só... Eu gosto de fazer tudo nos mínimos detalhes. Então, I0 é um número complexo. Então, é módulo. Ele tem um módulo. Ele não tem necessariamente a fase nula. Beleza? Beleza. Uma vez calculada a densidade de potência radiada, eu agora posso calcular a potência radiada. Basta integrar esse fluxo numa esfera na região de campo distante. Está lá o módulo do E0 ao quadrado dividido por 2 θ, o infinitésimo de área R ao quadrado seno θ dθ dφ. Eu vou integrar em θ de 0 a π e vou integrar em φ de 0 a 2π. Sendo que neste caso, como o diagrama, né, o campo não varia com φ, o E0, não, o módulo do E não varia com φ, a integral em φ é fácil, vai dar 2π. Mas e a integral em θ? E a integral em θ? Hein? Dá isso daqui, ó. Dá uma expressão horrorosa em termos de senos e cossenos integrais. Eu não cobro isso de vocês, mas quando eu fiz o doutorado, a lista de exercício tinha problemas como esse aqui, ó. Prove que o resultado é esse daqui. Quem quiser fazer, eu recomendo fazer uma vez só, para nunca mais se esquecer. Seno integral, cosseno integral são integrais que não têm solução analítica, consequentemente, são integrais que eventualmente aparecem em problemas físicos. Alguém ou vários matemáticos estudaram isso no passado e acabaram virando funções. Tá? Eu tinha um professor que falava o seguinte: isso aqui não é motivo para tristeza, isso é motivo para alegria, porque tem solução. Inclusive, se você for no MATLAB, essas funções seno integral e cosseno integral são dadas em função da exponencial integral. Isso está já programado no MATLAB. Então, se você usar o MATLAB, essa função xpint é a integral exponencial, exponencial integral. Você automaticamente calcula o seno integral e o cosseno integral usando essas relações. E aí você pode, numericamente, manipular, ó, obter valores para essa potência radiada em função do I0 e do tamanho do dipolo. Então, isso você programa no MATLAB. Ou você vai no livro do Balanes, lá no apêndice, tem uma tabela, né,
para essas funções seno integral e cosseno integral. Há 30 anos atrás, a gente usava tabela. Hoje em dia, qualquer telefone celular tem um MATLAB instalado. Você vai usar isso daqui, ó. E foi o que eu fiz. Com isso, eu pude, já que eu tenho a expressão da potência radiada e a expressão da densidade de potência radiada, a gente agora pode fazer gráficos. E com isso achar a diretividade da antena. Eu fiz gráficos para diferentes tamanhos de dipolo. O vermelhinho, ó, é o diagrama de radiação para o dipolo cujo tamanho é 1 comprimento de onda. O verdinho já é um dipolo com 1,5 comprimento de onda. O azulzinho é aquele dipolo de 2 lambda, que eu tinha antecipado. Vai ter um nulo na direção perpendicular. Aqui o nulo. Não sei se está dando para ver direito. Todos com nulo em 0 e 180. Ó. E alguns com nulos em outras direções. Depende do tamanho da antena. Depende de quantas vezes a corrente oscila. E depende da direção do observador. Depende do cosseno de θ. E, lógico, do seno de θ também. E aí eu fiz um gráfico. Na direção θ igual a 90, quanto vale a diretividade? Em função do tamanho do dipolo. Então, repare, isso aqui não é o mesmo gráfico do Balanis. O Balanis apresenta um gráfico com a máxima diretividade, independente da direção onde ela ocorre. Aqui não. É a diretividade sempre na direção θ igual a 90, na direção perpendicular ao eixo do dipolo, que é a direção que realmente interessa na prática. Então, repara, para o dipolo de 2 comprimentos de onda, quanto vale a diretividade? Zero, que não tem campo nessa direção. Qual é o melhor dipolo? Qual é o melhor dipolo? Qual é o que tem a maior diretividade? Ah, perdão, desculpa, pessoal. Eu errei, tá? Eu esqueci de falar. Isso aqui é a diretividade linear, não está em dB, na direção θ igual a 90, em função do tamanho elétrico do dipolo, em função de L sobre lambda. Então aqui, ó, tem 0,5 lambda, ó. Isso aqui é o dipolo de meia onda. 1 comprimento de onda, 1,5 e por aí vai. Qual é o dipolo que possui a maior diretividade entre aqueles que estão apresentados nesse gráfico? Oi, pessoal? Esse aí de 1,25 comprimento 1,25. Então, por que eu falei para vocês que o mais usado é o de meia onda? Repara, o dipolo de meia onda, nessa direção θ igual a 90, tem uma diretividade ali arredondando de 1,5. Enquanto que esse de 1,25 tem uma diretividade, é mais que o dobro. Então, por que a gente não usa na prática o dipolo de 1,25 comprimentos de onda e na prática a gente acaba usando o de meia onda? Por quê? É porque o gráfico da diretividade não leva em conta a eficiência, né, da antena? Exatamente. Diretividade não é tudo. O que importa é ganho. Então, embora a diretividade do dipolo aparentemente te indique que o melhor é aquele com tamanho de aproximadamente 1,25, o comportamento da impedância da antena, que está associada à eficiência da antena, tem que ser levado em consideração também. E aí, quando a gente fizer isso na próxima aula, a gente vai ver que, na prática, o mais usado, o mais indicado, na verdade, é o de meio comprimento de onda. Ele tem uma diretividade menor do que esse.
mas quando você leva em consideração a eficiência, ele tem um melhor ganho. E isso a gente só vai conseguir ver com clareza na próxima aula, quando a gente for estudar a variação da impedância de entrada em função do tamanho do dipolo. Aí só para concluir, eu já passei do tempo, mas só para concluir, aí no MATLAB, né, a gente se empolga, aí eu fiz esses diagramas aqui também. São diagramas tridimensionais, né? A leitura de valores torna-se mais complicada, mas eles são mais bonitinhos, né? Então esse é um dipolo muito pequititinho, com um tamanho de 1/100º comprimento de onda. Aí depois esse é o dipolo de meia onda. Repara que ele deu uma achatada, né? Ficou mais diretivo. A diretividade já foi para 2,15 dB. Aí eu aumentei mais ainda, ó. Agora é um dipolo de 1 comprimento de onda, ficou mais diretivo. Tem a ver com o gráfico que eu mostrei antes. Ó, esse é aquele de 1,25, ó, 3 dB mais diretivo, o dobro do que aquele de meia onda. Ó. Pô, por que não usar esse daqui? 3 dB a mais, pô, imagina. 3 dB a mais na transmissão, 3 dB a mais na recepção, são 6 dB. É coisa pra caramba. Já aparecem outros lóbulos, tá vendo? Ó? Aí, nenhum desses dipolos é prático, é tudo acadêmico, tá? Aí, quanto maior for o dipolo, mais lóbulos vão aparecendo. Chega uma hora que esse diagrama tridimensional não é nem interessante, né? Porque é tanto lóbulo que você já não consegue enxergar nada direito. Então, por enquanto, nós investigamos apenas a diretividade desse dipolo finito. E, por enquanto, a diretividade está nos indicando que o melhor é esse daqui, ó. Mas a gente precisa prosseguir o estudo e começar a investigar também o comportamento da eficiência com o tamanho do dipolo, para a gente tirar as conclusões na próxima quarta-feira. Eu vou... antes de encerrar a gravação, alguma pergunta? Então, não tendo perguntas, eu vou encerrar aqui a gravação